paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, amigos que nos assistem neste momento. Eu sou o evangelista Alessandro e gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida neste momento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te peço que você esteja se inscrevendo. E se esse vídeo de alguma forma abençoar a sua vida, peço que em forma de gratidão você deixe o seu like, compartilhe ele com mais alguém, para que dessa forma você esteja abençoando a vida de outra pessoa. O texto a qual nós estaremos usando neste momento se encontra no Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 10 a seguir, aonde a Bíblia diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Meu irmão, minha irmã, esse texto vai narrar a história de quando Abrão e Ló se separaram. A Bíblia diz que os dois tinham rebanhos, e aqueles rebanhos foram crescendo, até chegar num ponto onde houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores do gado de Abraão. E então Abraão chegou até Ló, que era o seu sobrinho, e lhe disse que não haja contenda entre mim e ti. Vamos fazer assim: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda; se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. E a Bíblia diz que Ló olhou, levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, e a Bíblia diz que ela era bem regada. A Bíblia diz que as campinas do Jordão parecia o jardim do Senhor. E a Bíblia diz que quando Ló olhou as campinas do Jordão, ele escolheu ficar com aquele local. E então eles se separaram. E a Bíblia diz que Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, ele partiu para o Oriente e eles se apartaram. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina. E a Bíblia diz que Ló armou as suas tendas até Sodoma. Ló não se mudou imediatamente para Sodoma. Ló primeiro habitou nas campinas e foi armando as suas tendas até Sodoma. Eu estava meditando acerca dessa passagem, eu gostaria de compartilhar com você, primeiramente acerca das nossas escolhas, que muitas vezes nós escolhemos e decidimos por aquilo que os nossos olhos veem, que os nossos olhos enxergam. Mas o mais importante também desse texto é que a Bíblia diz que Ló foi se acostumando. Aos poucos ele foi estendendo a sua tenda até chegar na cidade de Sodoma. Cidade essa que, alguns versículos à frente, foi destruída por Deus, por causa da sua iniquidade. Tamanha era a maldade dos habitantes de Sodoma e também de Gomorra. A Bíblia diz que aqueles homens eram tão iníquos que quando Deus mandou o anjo retirar Ló daquela cidade, eles queriam coabitar com o anjo. Eles queriam que Ló colocasse os anjos para fora para que eles pudessem coabitar com aqueles anjos. Mas eu queria chamar a sua atenção neste momento.
para que nós tomamos um cuidado muito perigoso e que é mais comum do que nós pensamos, que é se acostumar com o pecado. Ló foi estendendo a sua tenda, até chegar num ponto que a Bíblia diz que ele morava em Sodoma. Ló não se mudou imediatamente, mas aos poucos ele foi se acostumando com aquela situação, até vir a morar na própria cidade. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:22, diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que nos apartar da aparência do mal. Nós temos que fugir e nós vamos nos acostumando. E vamos dizendo, não aconteceu nada, eu vou fazer novamente. Ninguém viu, eu posso continuar. Eu ainda estou de pé, eu vou continuar. Mas a Bíblia também diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia também diz em João 8:34, o próprio Senhor Jesus disse, o que comete pecado é escravo do pecado. Aleluia! Romanos 6:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós vamos nos acostumando com esta prática, de pouquinho em pouquinho, até o ponto de nós estarmos mortos em nossos pecados. E por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Talvez você esteja pensando, irmão, mas todo mundo peca, todo dia todo mundo peca. E você tem a razão. Mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 18, que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive pecando. O pecado é comum, sim, nós estamos passíveis de pecar. Mas viver na prática do pecado, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aleluia! Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E eu trago um alerta, o mesmo alerta que Deus trouxe a Caim em Gênesis 4:7. Deus olhou para Caim e disse, Caim, o pecado está à sua porta e sobre você cabe dominar, aleluia, sobre ele. Dominar esse desejo, dominar essa vontade, aleluia, glória a Jesus. E quando nós decidimos dominar sobre essa vontade, dominar sobre esse desejo, aleluia, e muitos de nós podem estar se perguntando, pastor, como eu vou conseguir? Como eu consigo vencer isso? Aleluia. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. A chave de vencermos o pecado está na palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia também diz no mesmo Salmo 119, como o jovem purificará o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Dessa maneira, é através da palavra, é guardarmos a palavra no nosso coração. A Bíblia não nos ensina somente a ler a palavra de Deus. A Bíblia nos aconselha a meditar nessa palavra de dia e de noite. Glória a Jesus. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, guardamos ela no nosso coração, aí sim entra o que a Bíblia diz em Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou, aleluia, a graça de Deus. É dessa maneira que nós vamos conseguir vencer o pecado. É dessa maneira, aleluia, que nós vamos conseguir a vencer as nossas vontades. A Bíblia vai dizer que quando Jesus viu Cafarnaum, ele olhou para ela, aleluia, e disse que teria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para os moradores, os habitantes de Cafarnaum.
E qual foi o erro dos habitantes de Cafarnaum? Os habitantes de Cafarnaum acostumaram com Jesus, acostumaram com a presença dele. Irmão, nós temos que tomar cuidado para não acostumarmos na prática do pecado e a começar a banalizar o sagrado, a banalizar aquilo que é santo, a banalizar a nossa adoração a Deus, a nossa vida, aleluia, com Deus. Eu espero que em nome de Jesus, neste momento, o Espírito Santo esteja te mostrando, aleluia, qual é a área da sua vida que você começou a se acostumar. Tem muitas pessoas que acostumam com uma mentirinha, aquela mentirinha vai virando algo fora do comum e do controle, até se tornar um hábito de mentir. Tem muita gente que se acostuma a mentir e vão se acostumando. Outros se acostumam com o pecado, aleluia, se acostumam a desejar aquilo que não é seu. Tem uns que chegam, aleluia, à abominação de orar para que Deus destrua uma família em prol do desejo dela própria. Tem muita gente, aleluia, desejando o homem que não é seu, a mulher que não é sua, aleluia, e tem coragem de orar e pedir a Deus para que destruam lá, para que o dele ou dela seja construído, aleluia. E por não acontecer nada, e acha que Deus está apoiando, aleluia. Meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo neste momento, não se acostume com o pecado. Não se deixe permitir se acostumar com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado impede que as nossas orações cheguem até os ouvidos de Deus. E nós precisamos vencer os desejos da carne. Se nós andarmos em espírito, nós não vamos cumprir as concupiscências, os desejos da carne. Aleluia! Este é o conselho que eu tenho para você neste momento. E eu quero orar pela sua vida agora. Senhor Deus e Pai, homens e mulheres estão assistindo a este vídeo. Pai Santo, pessoas que se acostumaram com tantas coisas, se acostumaram a mentir, se acostumaram a trair, se acostumaram a julgar o próximo, se acostumaram com tudo aquilo que não é lícito de um homem e de uma mulher de Deus se acostumar. E correm o risco, ó Deus, de assim como Ló, chegar até o máximo de morar em meio ao pecado. Enquanto a sua palavra nos diz que nós temos que nos desviar do mal, essa mesma palavra diz que nós temos que sair do caminho dos pecadores, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Abre os olhos do meu irmão e da minha irmã, para que eles possam enxergar, ó Deus, que nós não podemos nos acostumar com o pecado. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, muda a história deste homem, muda a história desta mulher, para a glória do seu nome. Assim nós cremos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.